Seu Francisco, boa tarde, tudo bem? Seu Francisco, você está me ouvindo? Seu Francisco Raimundo de Carvalho de Souza, você está me escutando? Ô, Luciano, Parece que tem uma música lá, doutor. Só um momentinho, deixa eu eu acho ligar que está lá. tendo uma festa lá no presídio. Tá ouvindo agora, Francisco? Ele está congelado? Tá meio esquisito, tá não, Luciano? Você, tá não, ele está piscando o olho? Ó, a gente tá ouvindo lá pelo microfone. Escolta. Ele tá ouvindo a gente? Alô? Luciano, desligaram o som lá. É que eu liguei lá, doutor. Tá, ok, então. Acho que pode continuar, doutor. Seu Francisco, o senhor está me escutando? Sim, senhor. E por que é que o senhor não estava respondendo quando a gente perguntou? Porque não estava saindo voz aqui, não. A gente acabou de falar que estava saindo, eu vou fazer umas perguntas para o senhor aqui. Nome completo do senhor? Francisco Raimundo Carvalho de Souza. Data de nascimento? 5/10/79. Nome do pai e nome da mãe? Maria de Jesus Carvalho de Souza. Francisco da Chaga de Souza. O senhor natural da onde? Oi? O senhor nasceu aonde? Piauí, Parnaíba. O senhor é casado, solteiro? Eu tenho 3 filhos, mas estou separado. Seus filhos têm quantos anos? Um tem 17, o outro vai fazer 13. E tem uma menina de 10 anos. E elas moram onde? Moram com quem? Elas moram lá na 19, moram com a mãe deles e com a tia deles. O senhor estudou até que série? Até a 6ª série. O senhor trabalha de quê? Sou pintor automotivo. O senhor, à época dos fatos, estava trabalhando? Estava trabalhando, tinha arrumado na segunda-feira o serviço e na quarta-feira o dia que os agentes me abordaram. Eu tinha que levar um dinheiro lá para meus filhos, R$ 100. Certo, só um minutinho. O senhor estudou até que série? Até a 6ª. O senhor, antes desses fatos, já tinha sido preso ou processado? Já fui preso em 2004, só que eu cumpri minha pena, entendeu? E de lá para cá, em 2008, estava tudo pago, aí não arrumei mais sentença nenhuma de lá para cá. Então, na época dos fatos, o senhor não estava cumprindo pena mais, não? Não, senhor. Tem mais de 14 anos que eu não tinha mais arrumado problema com a justiça. Sobre esses fatos que a gente vai tratar aqui, o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Prefiro falar. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor aqui na denúncia são verdadeiros ou são falsos? São falsos, porque eles não pegou droga comigo, entendeu? Satisfeito. O Ministério Público está com a palavra. Boa tarde, senhor Francisco. Boa tarde. O senhor estava fazendo o que nesse dia aí no local? Eu tinha pegado esse dinheiro lá na oficina esse dia, na quarta-feira, às 4 horas da tarde. Aí eu fui do QNN 19, QNN 8, setor de oficina,
que eu estava trabalhando, aí fui para 19, para deixar esse dinheiro lá para meus filhos, porque ele tem, o mais velho tem problema de saúde, entendeu? Ele é intelectual e o do meio também tem problema também, os dois, eles têm os papéis dele, entendeu? Aí eu estava precisando do remédio mais velho. Aí eu fui levar esse dinheiro para ele, só que eu fiquei lá conversando com a minha tia que mora lá nessa rua, lá no Conjunto E, entendeu? Ela mora lá desde 96. Aí eu fiquei enrolando lá. Aí quando foi esse horário aí que eu fui lá para entregar o dinheiro, o rapaz chegou e me cumprimentou no carro lá, pediu isqueiro, acendeu o cigarro, foi embora. Foi na hora que eu fui descendo para a rua de baixo, a rua que eles moram, foi na onde os agentes me abortaram. Aí me pegaram só, mandou sentar lá, não tinha nada, só achou R$100 comigo, aí não mostrou droga nem nada, aí ficaram procurando lá na rua lá e acharam mais essa maconha aí, depois falaram, nada não, me levaram para a delegacia, falaram que ia só ver meu endereço, para ver se estava tudo atualizado, aí tudo bem, me levaram. Só que quando chegou lá na delegacia não falaram nada, que tinha achado droga comigo, nem nada, nem ligaram para minha família. E ficou nisso, quando foi às 10 horas da noite, eles não falaram nada, eu fiquei lá esperando, deu meia-noite nada, de ligar para minha família, e quando foi de manhã eu acabei indo para a carceragem. E essas porções de cocaína que foram apreendidas, não estavam com o senhor, não? Não, não estava comigo, nem a cocaína, nem a maconha. O senhor chegou a manter contato com alguém no veículo nesse dia? O veículo branco, eu arrumei para o rapaz o isqueiro para ele acender o cigarro, eu peguei e depois acendi o meu cigarro. Aí foi na hora que eu desci para a rua de baixo, para a casa dos meus filhos. Aí antes de eu chegar na rua de baixo, aí foi onde eles me abortaram. Certo. Então, o senhor não vendeu nem estava portando droga nesse dia? Não, o rapaz que chegou no mim que eu estava sentado, pediu para me trocar um dinheiro para ele. Eu fui e troquei o dinheiro para ele, R$50. Aí eu me levantei, ele saiu para um lado e saiu para outro. E o senhor conhece já os policiais, esses que depuseram? Conheço ele porque eles me colocou em outra, que tinha abordado 3 mulheres, que abordaram ela aí antes de março. Aí eu estava conversando com a minha filha no outro conjunto, aí o delegado estava mais mordando, foi lá e me pegou e colocou no meio da associação aí, por causa que eu estava nesse ponto de tráfico aí. Aí eu tenho 3 tios que moram nesse conjunto aí, um no conjunto F e 2 no conjunto E. Que no ano passado, nessa época, meu endereço estava atualizado no conjunto E, onde eles pegou onde moram minhas 2 tias, entendeu? Eu estava indo lá também para mim ver se eu atualizava meu endereço no conjunto E, que é a casa da minha tia, que fica lá na casa 26 do conjunto E da QNN 19, entendeu? Para mim ficar mais próximo dos meus filhos. Tá certo. Tá ok, estou satisfeita, não tem mais perguntas. Obrigada. Tá, boa tarde. Defesa, tem perguntas? Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Pode falar, Luciano. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público e, na sequência, para a defesa, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Obrigado. Tá ok. Fala com o Ministério Público. Boa tarde, gente. João Luiz. Boa tarde, doutora. O senhor já conheceu o Francisco? Eu não, mas componentes da equipe sim, né? Certo. O senhor nunca tinha feito a abordagem dele, prisão? Eu não, anteriormente não. Somente Certo. nesse dia mesmo. Certo. O senhor fez parte da equipe que o abordou? Sim. O senhor pode esclarecer como os fatos se deram? Então, a gente foi até o local diante de um recebimento de uma denúncia anônima, né? Informando que o Francisco Vulgo Pará estaria traficando ainda no mesmo local em que ele foi preso anteriormente, ali na QNN 19 do Conjunto E, aqui em Ceilândia, e utilizando-se ainda também de tornozeleira eletrônica, né? Com isso, a gente se dirigiu até o local. Assim que chegamos, já podemos visualizar a presença ali do Francisco na esquina, ali, no mesmo módulo em que nos foi relatado pelo agente Martano que ele estaria na prisão anterior.
Pouco tempo depois, ele fez um rápido contato com o condutor de um veículo, um Fiat Palio, fez uma transação ali, uma rápida troca de objetos, e esse condutor desse Fiat Palio saiu do local já assim que recebeu ali algo do Francisco. Pouco tempo depois, chegou também um outro indivíduo que estava com uma camiseta branca ali, também se aproximou do Francisco Pará. Nesse contato, ele entrou um pouco mais para dentro pro interior do conjunto, se agachou ali próximo ao meio-fio, pareceu que pegou algo ali no chão, né? Fez ali um fracionamento, né? E entregou parte desse objeto a esse possível usuário de camiseta branca. No momento em que ele parece que realiza o pagamento, né? Para o Francisco e deixa o local. A nossa equipe tentou localizar ali esse usuário nas imediações, mas ele não foi localizado. Diante de tudo que a gente já tinha observado ali, dos elementos também que a gente já tinha contra o Francisco, e da movimentação muito semelhante, né, anteriormente visualizada pelo agente Mardana, a gente decidiu por abordar o Francisco. No momento em que ele foi abordado ali, ainda na esquina do Conjunto E, ele dispensou 2 porções de cocaína, que estavam em sua mão, e no local ali em que ele foi visto agachando próximo ao meio-fio, foi localizado também ali, salvo engano, 6 porções de maconha, e com ele tinha a quantia de aproximadamente, salvo engano, R$100 no seu bolso. Com isso, a gente conduziu tanto Francisco quanto os objetos ali apreendidos para a delegacia, mostramos as imagens para o delegado Dr. Antes, que realizou a prisão em flagrante do Francisco. Deu para ver o momento em que ele teria dispensado essas 2 porções de cocaína? Sim, foi no momento ali que a gente realizou a aproximação, né? E apesar da gente utilizar viaturas descaracterizadas, porém as nossas viaturas são bastante conhecidas até pelo pessoal ali que realiza o tráfico naquela região. Esse local onde ele foi abordado é um ponto de tráfico de drogas? Sim, tanto que ele já foi abordado, já foi preso anteriormente naquele mesmo local, e também já foram realizadas outras prisões de outros traficantes também naquela mesma localidade. Essas vendas foram filmadas? Essas transações, sim, foram filmadas e acredito eu que foram anexadas aí no processo. Certo. Ele negou ou admitiu essa venda, essas questões de droga? Informalmente, o doutor, ele falou que ele negou que estaria ali movimentando, estaria ali no tráfico novamente, e que teria ido ao local para visitar seus filhos. Isso que não morava mais ali naquela região, segundo ele. Ele foi abordado ainda na rua, não é isso? Sim, foi abordado ali mesmo onde a gente visualizou essas transações. Certo. Com relação a essa droga que foi encontrada duro, né, que você falou? No meio-fio, próximo ao meio-fio que ele sentou na segunda transação que a gente visualizou ele. Com relação a essa droga aí, ele falou alguma coisa? Não me recordo, eu acredito que ele ficou em silêncio até no depoimento dele. Sim, tá certo. Satisfeita, muito obrigada. Não tem mais perguntas. Defesa, tem perguntas? Sim, excelência. Policial, foi possível confirmar qual foi o objeto que supostamente foi entregue nas 2 oportunidades aos supostos usuários? Então, infelizmente, os usuários não foram localizados, né? A gente até foi tentar abordar este usuário que estava a pé, porém, ele não foi localizado por nossa equipe. Mas, devido ali a nossa experiência com relação a esse tipo de crime, e até a própria movimentação do Francisco, né? Na ocasião, e por se tratar de um movimento até típico de tráfico de entorpecentes, foi possível visualizar que se tratava de uma transação ali ilícita, né? O senhor disse que foi possível visualizar que se tratava de uma transação ilícita. A que distância os senhores estavam?
Olha, ali aproximadamente, não sei informar o certo, doutora, mas acredito que há uns 50 metros. De Porém, as onde, imagens encontram-se arroladas aí também no processo. de onde o senhor estava? Foi possível ver como é que estava embalado o objeto? Foi possível ver que o objeto realmente se tratava de entorpecente? O senhor enxergou o entorpecente de onde o senhor estava? Olha, de onde eu estava, pela filmagem, é possível ali ver uma característica assim, de objetos embalados em plástico, né, sendo repassados ali pelo Francisco, nas filmagens. Tô satisfeita, excelência. Bom, obrigado. Sem perguntas. Dispensado. A gente vai dar início à oitiva do senhor já conhece a questão do compromisso legal, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Boa tarde, agente Mardano. Boa tarde, doutora. O senhor já conhecia o Francisco Raimundo? Sim, já conhecia ele de outra abordagem anterior, que alguns meses antes dessa prisão, que por hora estamos aqui na audiência, eu tinha realizado a prisão em flagrante dele por tráfico de drogas, nesse mesmo local onde foram presos ele, a atual companheira que se encontrava grávida, foi preso também outras 2 mulheres, dentre elas também uma ex-mulher dele também, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, no mesmo conjunto fático desse dia, desse tráfico de drogas. Então, já o conhecia, já sabia quem era, inclusive, no dia dos fatos da audiência de hoje, nós recebemos a informação aqui por meio do sistema Esconde, denúncia essa devidamente formalizada do sistema policial, onde dava conta de que o Francisco estaria novamente realizando o tráfico de drogas, inclusive portando tornozeleira eletrônica, que foi a ele aplicada no processo anterior. Então, diante disso, já sabíamos onde era o local, né, porque visto que ele já foi preso anteriormente nesse mesmo local, e eu, o Henrique e o João, nós nos deslocamos até esse referido local, e ali iniciamos monitoramento, inclusive com captura de imagens. Então, nesse dia, a gente observou 2 vendas realizadas pelo Francisco. Uma primeira, onde ele atendeu um rapaz que se encontrava no Fiat Palio, de cor escura, e ali ele estaciona após uma indicação realizada pelo próprio Francisco. E após esse estacionamento, ele faz essa troca de objetos com o condutor do veículo que sai lá do local, e logo em seguida um segundo indivíduo, desta vez um indivíduo transeunte, que se encontrava de camisa branca, boné e bermuda jeans. Ele efetua uma troca de objetos com o Francisco, só que dessa vez, pelo transeunte, pelo indivíduo estar andando, ele solicita que esse transeunte sente-se ao lado dele, no meio-fio, além do local, onde é possível ver nas imagens ele pegando alguns objetos que ali estavam escondidos. Então, ele manuseia esses objetos e, posteriormente, e após realizar a escolha do objeto que ali seria entregue para o usuário, ele faz a troca de objetos e o usuário sai do local. Eu, o Henrique e o João, nós nos deslocamos em caminho atrás desse usuário, contudo já não conseguimos localizá-lo. E já como já estava no final do entardecer e início da noite, nós optamos por realizar a abordagem do Francisco, visto que, além de ter visto ele vendendo e filmado, nós também observamos aonde ele estaria colocando em depósitos entorpecentes. Então, nos aproximamos, viatura descaracterizada, realizamos a abordagem do Francisco no mesmo ponto onde ele foi preso meses atrás, anteriores, e ali nós, no momento da abordagem, observamos que ele dispensa 2 objetos que estavam em sua mão. Nós pegamos esses 2 objetos, observamos que se tratavam de $2 de cocaína, embalados em plástico, salvo engano, de cor verde.
e dentro do bolso de sua bermuda localizamos a quantia de R$100. A equipe composta por nós três, eu, o agente Henrique e o João, eles dois permaneceram na guarda do preso, enquanto eu fui realizar buscas ali no local, onde observamos que ele pegou e manuseou esses objetos, ou seja, aquele meio-fio onde ele realizou a segunda traficância. Então, ali naquele local, eu consegui localizar 6 porções de maconha individualmente acondicionadas em saco plástico transparente. Esse tipo de papel filme, né, que é utilizado. Então, diante disso, diante desses objetos localizados e das filmagens angariadas, foram apresentadas à autoridade policial que se fazia presente, que era o doutor Anderson, delegado adjunto daqui da unidade, que atuou o Francisco pelo crime de tráfico de drogas. Entendi. Então, pelo que os senhores viram aí, foram quantas vendas no total? Duas vendas. Foram feitas duas vendas e o manuseamento dos entorpecentes, escondendo lá no meio-fio, onde posteriormente foram localizados. A saída dele até esse local, os senhores conseguiram filmar? Perfeito, inclusive porque essa ida nesse local onde ele acondicionou, escondeu, digamos assim, os entorpecentes, é no mesmo local onde ele realiza a segunda venda. Então, é lá no meio-fio, sentado no chão. Essas denúncias foram formalizadas? Foram formalizadas, inclusive a denúncia, salvo engano, era 9044 desse ano no DICOI. Então, ela citava especificamente o Francisco. E ele negou esse tráfico, confirmou, ficou calado? Assim como na prisão anterior, ele permaneceu em silêncio. Não sei se posteriormente, diante do momento em que foi apresentado à autoridade policial, se ele chegou a falar alguma coisa formalmente para ele ou não. Enquanto ele estava na minha presença, ele permaneceu em silêncio. Essa prisão anterior, você se recorda quanto tempo se deu antes desses fatos? Doutora, a gente chegou aqui, eu acho que em março. Essa segunda prisão que a gente está hoje, eu acho que ela foi de maio, não é isso? Esse processo atual. Então, eu acho que foi nesse intervalo entre março e maio. Foi a dele. Então, provavelmente, eu acho que 2 ou 3 meses no máximo antes dessa segunda prisão. Entendi. Ok, tá certo. Estou satisfeita. Não tenho mais perguntas. Muito obrigada, gente. Martana. Por nada, doutora. A defesa tem perguntas? Sim, excelência. Policial Mardano, o senhor menciona aqui que os senhores fizeram um monitoramento. Quanto tempo durou esse monitoramento? Eu acredito que deve ter sido por volta de, assim, do momento em que a gente chegou até a apresentação dele na delegacia, deve ter levado por volta de 1h30, 2 horas, eu acho. Durante esse monitoramento, os senhores viram só movimentação, troca de objetos, ou de onde os senhores estavam era possível ver o objeto que foi entregue, o objeto que supostamente foi recebido? Qual a visibilidade que os senhores tinham? Era uma visibilidade boa, eu acredito que a gente estava mais ou menos a uns 150 metros, eu acho 200 metros de local, e que a gente, pela dinâmica dos fatos, pela nossa expertise, e por saber de quem já se tratava, a gente tinha praticamente certeza de que se tratava de entorpecentes. Tá, mas o senhor efetivamente viu o entorpecente ou não? As características, sim. Um pequeno objeto passado de forma dissimulada, para a gente tinha praticamente certeza que se tratava de entorpecentes. Até porque ali é uma boca é um ponto de tráfego bastante conhecido. Tá. O senhor mencionou aqui que já partiram a abordagem do réu. Por que o suposto usuário não foi abordado para se confirmar que objeto foi esse? Porque a gente foi atrás dele, mas não localizamos. Então, como já estava no final da tarde, início da noite, então, por questões técnicas de dificuldade de filmagem, pela qualidade da câmera utilizada, a gente teria um pouco de dificuldade para continuar acampando em novas filmagens. Mas, pela dinâmica dos fatos, nós tínhamos certeza de quem se tratava e também do que estava ali realizando.
O senhor menciona aqui que houve a confirmação de que se tratava de entorpecente. Qual foi o fato que confirmou que se tratava de entorpecente se o senhor não abordou o usuário? Se tratava de entorpecente pelas características da transação, ou seja, entrega de entorpecente ela se dá de forma dissimulada, uma troca de objetos onde se procura esconder aquele que está sendo entregue. E também por razão de que aquele local é um dos mais conhecidas bocas de tráfico de drogas aqui da QNM-19. Ou seja, ali dificilmente alguém para na esquina para conversar ou trocar uma ideia. Chega, sai rapidamente. Então, como tem essa troca de objetos em questão de segundos, para a gente, pela nossa expertise, visto que já tem o quê? 10, vou fazer 11 anos que eu trabalho com esse tipo de investigação, para a gente, para a nossa equipe, não tínhamos nenhuma dúvida que não se tratava de tráfico de drogas. Aquilo é certeza absoluta. O senhor mencionou a denúncia, que essa denúncia foi registrada no sistema, mas essa denúncia foi registrada no sistema como denúncia anônima ou os senhores incluíram a identificação da pessoa que estava denunciando? Nenhuma denúncia que é recebida pela Polícia Civil e que ingressa não só pelo sistema esconde da Polícia Civil, como também as que são recebidas aqui na unidade policial, nenhuma delas é colocada a qualificação e identificação da pessoa que a faz. Até porque se a gente o fizesse, ninguém iria denunciar, temendo represália. Doutora Poliana, a denúncia é anônima. Se a denúncia é anônima, já está o nome de quem? Não, ele não tinha falado que era anônima. Ele tinha falado que a denúncia era Porque a promotora anônima. até falou que a denúncia foi registrada no sistema esconde. O sistema esconde é um sistema utilizado para... Ele não tinha especificado, mas tudo bem, excelência, eu estou satisfeita. Sem perguntas. É só para a gente não perder tempo com questões que